Sim, sim. Bom, então, bom dia a todos os estudantes, professores e convidados. Hoje nós estamos recebendo uma visita que eu já queria trazer há muito tempo para o UFMG, que é o time do Cigalei, que é uma empresa que desenvolve tecnologia para atuação política em várias dimensões. Temos como convidados hoje o Ivan Evolino, que é mestre e doutor em ciência política pela UFSCar e hoje diretor do Cigalei. Fred, que é também da equipe do Cigalei, veio conosco, veio prestigiar o nosso encontro. Acho que faz mais ou menos um mês e meio, né, Fred, quando a gente se encontrou em São Paulo, no congresso do IRELGOV. A gente bateu um papo e naquela ocasião a gente disse, a gente precisa aproximar, a gente precisa conversar mais, porque a gente está falando da mesma coisa, só que cada um olhando num lugar diferente. E hoje, para mediar, né, e ajudar no debate, e contribuir com o debate nessa manhã, eu convidei o Felipe Leles, que você prefere como? Felipe Leles ou Felipe Moreira? Felipe Leles Moreira, que eu tive a oportunidade de conhecer como mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, participei da banca dele, hoje doutorando do Direito, da Faculdade de Direito, da pós-graduação em Direito da UFMG, e fundador de uma iniciativa bacanérrima, que eu acho, chamada Lobby para Todos, né? uma organização da sociedade civil que visa democratizar a atividade de lobby. Obrigado, Felipe, por ter dedicado sua manhã hoje a isso e à tarde, espero que esteja conosco. Obrigado ao Ivan e ao Fred por terem deixado lá a bancada de trabalho e as relações de trabalho que vocês têm lá em São Paulo, em Brasília, em todo canto, para dedicar essa sexta-feira aqui a gente, que é com muito prazer que a gente recebe vocês, uma alegria enorme. Queria fazer alguns registros, tudo bem? Queria fazer alguns registros, né? Eu queria registrar a presença do professor Eduardo Moreira, que está aqui, parceiro antigo de análise de redes, parceiro aqui do departamento, que a gente conversa há muito tempo sobre isso, né? O Eduardo tem feito esforços junto com a professora Marjorie Marona no Observatório da Justiça para estudar a influência, né, de setores organizados da sociedade no Poder Judiciário, que é uma coisa bem difícil de fazer, nebulosa, difícil de fazer, né? Queria agradecer aos estudantes do curso de Ciências Sociais. Na verdade era para a gente estar tendo aula agora, né? Mas aí a gente marcou esse evento exatamente na hora da aula para poder os estudantes do curso de Ciências Sociais daqui da UFMG poderem ter contato com uma experiência um pouco além, extramuro, né, da universidade, essa é a ideia. Bom, todos os nossos alunos, estudantes de mestrado e doutorado, que são muitos deles pesquisadores na área, né? Nosso bolsista de pós-doc, Denison Silva, que está aqui com a gente participando hoje, e agora a professora Magna Inácio, né? Colega do Centro de Estudos Legislativos, e a professora Magna tem uma longa trajetória, uma das fundadoras do Centro de Estudos Legislativos, lá atrás, não vou dizer a data, obviamente, né? Mas a professora Magna, juntamente com o professor Carlos Ranulfo, juntamente com a professora Fátima Anastasia, foram os fundadores do CEL lá atrás. E o Centro de Estudos... há algum tempo. Obrigado, Magna, pela sua presença, né? E o nosso, não sei se fico feliz ou alegre de anunciar, que é o nosso ex-pós-doc, Felipe Lima, que está aqui,
que é o nosso pós-doc, estava dando aula aqui, tinha voltado, bom filho a casa torna, doutor pela casa, mas agora o Mark Zuckerberg mandou chamar e ele vai para o Facebook. Então, Felipe, a gente fica muito feliz que você vá para o Facebook, porque pelo menos as nossas contas aqui dos seus amigos estarão protegidas. Parabéns aí por essa nova empreitada, desejo a você muito sucesso nessa nova empreitada e contamos com você nesse sentido. Então, Ivan, acho que você precisa ir de uns 50 minutos, 40, 50 minutos. Depois o Felipe pode, se você quiser vir para cá, Felipe, mas talvez seja melhor ir para assistir, não sei, como você preferir, tá? Obrigado, Ivan, por ter vindo hoje, a gente fica à sua disposição. Bom dia, professor, obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo de todo mundo. Sei que graduação e pós é corrido, sei também dos afazeres dos professores, então eu agradeço muito. A ideia aqui é conversar um pouco sobre uma parte que a gente tem dentro do Sigalei, que são alguns testes que a gente tem feito com os dados legislativos. Algumas coisas daqui se tornaram produtos dentro da plataforma, outras coisas não, porque a gente viu que ainda a gente precisa caminhar. Então, pode ser que algumas perguntas que vocês façam eu não tenha resposta, porque é exatamente aí que está o problema que a gente se deparou. Mas a ideia aqui um pouco é falar um pouco do Sigalei, mostrar um pouco dos dados que a gente extrai e também falar um pouco para vocês, principalmente os alunos, da área de relações governamentais, que é uma área que eu vejo que os estudantes de ciências sociais, eles têm uma potencial entrada no mercado, só que não entram e não ocupam esse espaço. Isso me dá um pouco de angústia, porque vindo das ciências sociais, eu vejo que esse mundo é tomado pelas pessoas do direito, e a gente tem um campo aí para avançar. Então, em toda palestra que eu vou, eu dedico o fim da conversa, quando tem alunos, sempre para falar da possibilidade da área de relações governamentais, que é uma coisa que para mim foi também muito nova. Nós estamos aí na caminhada do Sigalei desde 2015, quando defendi meu doutorado. Não conhecia pouco, mas aí eu vi que a área cresce, a área paga bem, cabe perfil de diversos tipos de pessoas. Se você quiser trabalhar numa grande empresa, você trabalha. Se você quiser trabalhar numa ONG, você trabalha. Tem aí um espaço aí a ser ocupado. Então eu queria falar também um pouquinho disso para vocês, mas no final. Bom, o Sigalei. O Sigalei é uma plataforma que a gente chama de inteligência política, que a ideia é reunir dados hoje, né? A ideia é reunir dados legislativos dentro dessa plataforma e permitir com que essas pessoas que trabalham com interação com o governo, elas tenham a informação mais próxima daquilo que eles precisam, né? Então hoje a gente está falando aí de um volume muito grande de proposições que tramitam de maneira pouco previsível e que impactam frontalmente diversos tipos de instituições, né? Mas o Sigalei hoje avança, então nós estamos aí com os dados legislativos a nível federal, estadual, e o primeiro município que a gente agora traz informações é o município de São Paulo. Agora estamos partindo para Diário Oficial e depois possivelmente agências reguladoras. Então aí nós temos aí um roadmap para trazer outros tipos de dados políticos para dentro da plataforma e a partir daí fazer um entendimento do que pode ou não ser relevante para a instituição dentro daquele mar de informação política, né? No começo, e aí eu acho que muito por conta do embalo do meu doutorado, a gente tentou colocar muito cruzamento, muita estatística dentro do Sigalei, e a gente descobriu que tem uma parcela do público que trabalha com isso que é pouco familiarizado. Então a gente tirou toda essa parte, deixamos mais para a parte de P&D mesmo, e aí o nosso exercício sempre é pensar esses cruzamentos de uma maneira que fique de fácil consumo para quem trabalha na área. Então esse também é um desafio diário nosso, e aí o Fred é quem está à frente dessa parte, que é explorar essas novas potencialidades, e aí junto comigo a gente tentar esmiuçar isso de uma maneira que faça sentido para o consumidor final dessa informação, né? Mas a ideia então é juntar os dados políticos, tecnologia. Hoje nós temos um time de mineração de dados,
Então, para um cientista político isso é muito legal. Você pode pedir as coisas e as coisas elas extraem, assim, você não precisa ficar entrando em contato com ninguém. Você pede para o time lá e fala, seria legal extrair isso aqui. E juntando esse público jurídico e da área de relações governamentais. Né? Bom, algumas informações do Cigalei. O Cigalei foi fundado em 2016. Depois que eu terminei meu doutorado, eu descobri que eu não gostava de dar aula. E isso me deu um pouco de angústia, porque eu tinha investido 10 anos para fazer graduação, mestrado, doutorado. Tinha arrumado um pós-doc no exterior, mas aí por problemas familiares acabei não indo. E nesse período entre a minha defesa e a fundação do Cigalei, eu conheci o Danilo, que é o meu outro sócio, engenheiro da computação, por conta de uma pessoa em comum. E aí ele falou, pô, eu desenvolvi um aplicativo junto com o Fred, que chamava Cigalei e era para uso cidadão. Então eu falo para eles que eles não tiveram, nenhum dos dois são cientistas políticos, então eles não vieram na aula de política contemporânea. Então eles partiram do pressuposto que as pessoas não se interessam por política pelo simples fato da política não estar no bolso delas. Não, é válido, mas é isso, faltou aí uma teoria. E aí eles desenvolveram esse aplicativo, o aplicativo ganhou o prêmio do Inova Apps, que é do Ministério das Comunicações. Isso. Eles ganharam uma grana, desenvolveram o aplicativo, um monte de gente baixou e um monte de gente desinstalou. Mas existia aí uma camada constante de utilização e eles foram atrás e descobriram a área de relações governamentais. Assim, era uma área tão carente que eles estavam usando um aplicativo gratuito para fazer esse gerenciamento da informação. Eu falei, bom, tem aí alguma coisa, mas eu preciso de alguém da área. Foi aí que eu entro nessa história, em julho de 2015, para integrar o time do Cigalei. No começo éramos nós três. E aí começamos a desenvolver esse aplicativo. Ele saiu de ser um aplicativo, ele virou uma plataforma, porque o aplicativo começou a ficar muito pesado, tinha muita informação. E aí eu comecei a escrever alguns artigos de ciência política e dados. A gente começou a atrair a atenção de algumas pessoas da área. Criamos um conselho consultivo informal que nos ajudou. Validamos a hipótese no final de dezembro. A hipótese foi totalmente invalidada, a gente apresentou e o pessoal da área falou, pô, a ideia é legal, mas isso aqui não serve para nada. Aí a gente voltou, refez, e em maio, uma dessas pessoas do conselho, que também trabalhava numa cooperativa, falou, não, legal, eu compro. E aí foi quando a gente aí a gente entrou realmente na burocracia, que a gente foi para o CNPJ, essas coisas. E aí em maio a gente teve nosso primeiro contrato. Hoje nós temos um time de 11 pessoas dessas áreas. E é um time misto que tem a parte de ciência política e administração pública, que fica mais em contato com o usuário. Como eu disse, uma parte dos usuários precisam de um direcionamento com relação à ciência política, o que aquele dado está falando especificamente. E o time de tecnologia, o time de engenharia, que faz toda a parte, que hoje o Cigalei é dividido na parte de mineração de dados e produto, né? A plataforma em si, o visual. Então a gente tem essas formações. O perfil das instituições que contratam o Cigalei hoje são empresas, associações, escritórios, sindicatos e ONGs. Então a gente tem aí um pool variado de instituições que utilizam o Cigalei, e cada vez mais a gente recebe procura de instituições que eu não fazia relacionamento com o governo, levei na cabeça e agora eu preciso fazer. E aí é aquele Deus nos acuda, porque normalmente é uma pessoa que nunca fez, não tem a menor ideia do que aquela informação está dizendo, mas ele foi voluntariado a assumir a área de relações governamentais. Então, também o nosso interesse da aproximação com a academia é tentar pensar maneiras mais simplificadas de transmitir esse conhecimento, que não tem como fazer uma formação em ciência política para um cara que vai trabalhar com isso, mas minimamente dar alguns parâmetros para que ele consiga avançar nessa análise, consiga traçar alguma estratégia que seja interessante para a instituição que ele está.
Hoje nós temos aí pouco mais de 60 clientes desses setores aqui. Atuamos... Deixa eu ver se tem essa informação. Não. Hoje nós temos Câmara Senado, 15 estados. E, como eu disse, a Câmara Municipal de São Paulo. Já fizemos um piloto para extração de dados internacionais. Ele não está rodando, porque não tem ninguém usando. Mas nós temos dados de Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai também na base. E a ideia é, conforme for avançando, a gente também ir para outros países, monitorar outros países. E aí chegar lá nos Estados Unidos e começar também a extrair dados de lá. Bom, algumas dificuldades que a gente encontra no mundo real, que eu quero compartilhar com vocês, que acho que são interessantes, assim, eu como cientista político me chamou a atenção essas dificuldades e aí sempre aquele embate entre o que eu vi na academia e como a teoria funciona na prática, e no começo eu sofria esse dilema, mas hoje eu aprendi a jogar de uma maneira mais leve. A primeira delas é que tudo isso que a gente estuda aqui de legislativo impacta de uma maneira muito grande as instituições. E a gente está falando de milhões de reais, milhões de dólares. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, que, aquela tabela lá que eu fazia, extraía dados lá, isso aqui, os caras demoram um tempão e para mim era um dado, né? E para os caras é o futuro da instituição dele. Então isso me chamou muita atenção. Então eu trouxe 3 casos aqui para contar um pouco para vocês. O primeiro deles é o caso de uma montadora estrangeira chinesa que começou a vender carro pra caramba no Brasil, inclusive fazendo propaganda no Faustão. E eles começaram a incomodar de fato as montadoras que tinham fábrica aqui. E por uma atuação de relações governamentais, eles aumentaram os impostos para carros que vinham de fora. E isso fez com que simplesmente um carro popular começasse a ter mais ou menos o mesmo custo de um carro topo de linha dessas montadoras que estão aqui no Brasil. Então, esse é um exemplo de como a política impacta frontalmente um setor. O outro caso é a proibição do fumo em locais fechados. Esse foi um caso interessante. Eles trabalharam aqui especificamente com criação de agenda. Então teve um caso de ter uma negociação a nível federal. Essa negociação ela emperrar, porque a indústria de tabaco conseguiu chamar uma audiência pública, conseguiu mobilizar familiares de plantadores de fumo do Rio Grande do Sul, e a história acabou virando. E ao invés de você proibir o fumo porque é saudável, acabou virando, você está tirando emprego desse tanto de família aqui. Então, e aí o que eles fizeram? Eles falaram, bom, a nível federal a gente não vai conseguir trabalhar, vamos descer. Eles desceram a nível estadual, e nos estados eles começaram a implementar políticas e apresentar no legislativo informações para que eles conseguissem criar uma agenda de debate nos estados, e a partir dos estados eles subiram para a federação e aí sim conseguiram caminhar com esse projeto. Então esse é um exemplo de estratégia do mundo de relações governamentais, com uma coisa que a gente vê aqui, que é a criação de agenda. Então eles criaram uma agenda de debate nos estados, e isso subiu. E outro caso, os aplicativos, também só recordando aí, a gente acompanhou massivamente aí nos últimos tempos, sindicato de taxistas contra a associação de tecnologia que tem essas empresas esses aplicativos para transporte, né, de mobilidade. E essa aqui foi uma coisa que foi mais interessante ainda, que eles desceram a nível municipal. Então a canelada ela acontece município por município, e eles monitoram os municípios para saber o que os sindicatos de taxistas estão propondo em cada município, e tem coisas assim do arco da velha, assim, de regulamentações que eles querem implicar nesses motoristas de aplicativo. Mas também tem ação desses aplicativos com relação aos taxistas. E agora a gente começa a notar que está se chegando no meio termo, né? Começa a existir uma concertação entre os lados. A
apesar de um pisar no pé do outro de vez em quando, mas a coisa está se ajustando. E aqui a gente observou, o Cigalei já existia quando isso começou, então a gente observou uma atuação fortíssima dos profissionais de relações governamentais, dos dois lados, atuando fortemente junto à base. Isso é uma outra coisa, identificação de base por tema. Isso é uma coisa que eles usam muito. Então faz-se um mapeamento de quem são os atores relevantes naquela área. E a partir daí, você cria uma estratégia de atuação junto com esses parlamentares. Então isso existe. E foi bem forte aqui. Outra coisa que eu não trouxe, mas é um outro exemplo interessante, são os bancos, que também trabalham na regulamentação municipal. E tem um caso interessante de um banco que relatou pra gente que foi aprovado no município que as agências eram obrigadas a pintar a parte interna com uma tinta que bloqueasse sinal do celular. Primeiro, a tinta não existe. Segundo, que todas as agências daquela localidade estavam não conforme a partir daquele dia, por conta de uma canetada de um vereador que pensou-se numa tinta antes do sinal do celular. Então, esse é um dos exemplos do impacto do que sai da regulamentação legislativa. Então, tem vários outros exemplos desses esdrúxulos. Tem coisa boa, mas também tem esses exemplos. A outra coisa é o grande volume de dados. Então, hoje o Cigalei, por uma questão de segurança mesmo dos nossos usuários, nós fazemos um backup de todas as informações legislativas que nós extraímos, de todas as casas. Esse número aqui atualizou, porque a gente está agora lançando emendas, então está em 850 mil proposições no nosso banco. E essas informações são atualizadas a cada 1 hora, a nível federal, e a cada 24 horas em estados e municípios. Né? Então a gente tem esse banco, essa também é uma das minhas angústias enquanto cientista político, a gente tem esse banco e a gente faz muito pouca coisa com esses dados. Basicamente o que a gente faz com esses dados trata, coloca uma regra de negócio aplicável para a área de relações governamentais e fornece essa informação. Basicamente isso hoje. Né? Porque, a gente não tem braço. 2, a gente precisa de uma camada de inteligência humana para tornar essa informação palatável para o consumidor final, digamos assim. E é isso. Como vocês viram, a equipe é enxuta. Nós somos em 11, somos em 3 da área da administração pública ou ciência política. E são mais de 60 clientes, então não dá muito para ficar... É isso, são escolhas, a gente precisa fazer uma coisa e deixar outra de lado. E aí, por uma questão de segurança, a gente tem o backup dessas informações e os usuários acessam um banco nosso. Não tem redirecionamento da informação como era antigamente. Então a gente tem essa base lá disponível para a gente pensar outras possibilidades. E o alto custo? Então nós estamos falando aí de um profissional que fica em média 4 horas por dia tabulando dado. Eu sei que aqui todo mundo que está na pós-graduação fala, 4 horas ok, fico muito mais. Mas você pensa que essa pessoa tem que fazer mais um monte de outras coisas. E em média, segundo os levantamentos que nós fizemos, são um pouco mais de 1.300 novas proposições em 30 dias. Então você pensa que, dependendo do setor, se é um setor muito regulado, como saúde, por exemplo, na hora que você terminar de fazer tudo no final do mês, são 1.300 coisas novas para você fazer e ver se aquilo impacta ou não a sua instituição. Então, baseado nesses dados, nessas dificuldades que os dados políticos trazem para o mercado, né, para os profissionais de relações governamentais, nós começamos aí a desenvolver o Cigalei. Os próximos slides são a parte de P&D, que eu brinco que é a nossa sexta-tarde e às vezes o nosso fim de semana, que não são coisas necessariamente que são aplicadas dentro do Cigalei, mas é o tempo que a gente tem para pensar algumas coisas novas que a gente já cruzou, algumas coisas a gente levou para dentro, outras coisas não. Né? Então uma das coisas que a gente consegue fazer é análise de similaridade de conteúdo. Então a gente tem o algoritmo, tira stop words, analisa a raiz da palavra e a gente consegue traçar uma similaridade entre conteúdos de proposição e fazer um tracking de onde vai para onde. Né? Então, foi apresentado, a gente corta por data de apresentação das proposições, depois analisa a similaridade e a gente consegue ver, bom,
essa aqui foi apresentada primeiro e essas proposições se espalharam nessas outras casas, né, com conteúdo similar. E a gente tem proposição com conteúdo muito similar, assim, falando de 98% de similaridade. Basicamente muda o nome do autor. Assim, nós escrevemos um artigo lá pro Legislativo, com o Humberto. Você pode achar que é preguiça. Fala, não, eles estão copiando o conteúdo. Mas a gente acha que não. A gente acha que isso aqui mostra principalmente criação de agenda. Então são temas que para a base desses parlamentares pode ser relevante e eles acabam pegando esse conteúdo e espalhando isso nas suas bases e apresentando isso em outros estados. Esse material aqui acabou virando um algoritmo de similaridade de conteúdo que a gente tem dentro do Sigalei, que faz exatamente isso. Ele indica para o analista quais são proposições de conteúdo similar em outras casas, ou na mesma casa outros tipos de proposição, que a gente manda não só projeto de lei, que podem interessar ele, né? Isso aqui ajuda o analista exatamente nisso, a pensar, como foi o caso do tabaco lá que eu falei para vocês. Bom, será que existe a criação de agenda? Tem debate nos estados, ou tem debate a nível federal desse tema aqui que me interessa? Então, e aí depois tem um mapeamento de stakeholder lá, de atores, que é a segunda parte da pergunta, que é, tá, se tem o debate, quem está debatendo sobre isso? Né, que aí também é um outro dado que eu vou mostrar para vocês. Uma outra coisa, apesar de eu não gostar de nuvem de palavras, a gente consegue fazer agrupamento de conteúdo, né? E aqui a gente pegou os projetos de lei, cortamos pelo tema, reforma trabalhista. Esse foi um trabalho que a gente fez lá, nós montamos 44 temas, e a partir daí a gente ensinou o algoritmo a classificar esse conteúdo dessas proposições. O conteúdo de Câmara e Senado, ele classifica muito como outros, que não diz nada. Então nós fizemos algumas técnicas, ensinamos o algoritmo esses 44 temas e o que estava relacionado dentro de cada tema. E a partir daí a gente conseguia cortar por tema e dentro desses temas quais eram as ocorrências de palavras que mais tinham no conteúdo das proposições, né? E esse foi um exercício exatamente para saber, tá, mas o que se discute quando se fala de reforma trabalhista. Isso aqui não foi para dentro do Sigalei, isso aqui foi um material mais de artigo mesmo, que a gente acabou publicando no nosso blog, na nossa newsletter, para dar um panorama aí do que se discutia sobre reforma trabalhista. Também com o agrupamento de conteúdo, a gente contabilizou automaticamente quais são os principais partidos que apresentam projetos e relatorias na área de ciência e tecnologia. Então a gente mexeu lá no algoritmo e a gente conseguia aí ter quais são os principais partidos que apresentam e disso desdobrar quais são os principais parlamentares que apresentam e quais são os principais parlamentares que relatam proposições de ciência e tecnologia. O mais legal de tudo aí, de novo, como cientista político, é que isso é automático. Então, assim, o trabalho não é tão grande quando comparado às análises manuais, né? E o que a gente descobriu aqui é que quem relata normalmente é mais importante que quem apresenta a proposição. Porque quem relata está com a caneta na mão para fazer ajustes importantes no projeto. E uma coisa que a gente ouve muito dos clientes é: deixa apresentar, vamos ver quem vai ser o relator. Não vamos brigar pela apresentação, deixa apresentar. Depois nos relatores a gente acerta e vê o que a gente consegue ou não fazer de estratégia. Essas informações hoje estão dentro do Sigalei, então você consegue ver, quando a gente traz o perfil do parlamentar, você consegue ver quais são os principais temas que ele produz legislação e quais são os principais temas que ele relata. Isso ajuda o analista a pensar qual vai ser o discurso ou se vale ou não falar com aquele parlamentar sobre determinado tema. No caso das comissões, a informação... a gente está brigando para ter mais informação. A informação das comissões, elas não são tão boas, mas isso a gente conseguiu extrair. Agora a gente está atrás de informação de votação, né, que vai ser o próximo passo aí de informação para a gente conseguir detectar
como a gente pode automatizar a extração e cruzamento desses dados. Com relação aos atores, um dos tipos de proposição que o Siga Lei captura é requerimento de audiência pública. E dentro disso, isso não está no Siga Lei, mas dentro disso, cortado por um tema, né, que foi energia, a gente conseguiu identificar quais são os principais partidos que solicitam audiência e quais são os principais atores demandados para falar nessas audiências. Algumas coisas que a gente descobriu nesses 4 anos. A gente ficava muito preso ao fato de projeto de lei. Ah, não, portanto, é importante projeto de lei, é importante projeto de lei. E dentro de alguns temas, nós descobrimos que pessoas relevantes para o tema, eles de fato não apresentam muitos projetos de lei. Mas eles são conhecidos como formadores de opinião. Então, uma das maneiras que eles encontram de formar essa opinião, criar essa agenda, é através de audiência pública. Então, ele envolve os atores, chama para debater e aí bota a bucha na mão do relator. Falou, ó, tá aqui o debate, ó, pronto, cheio de professor, cheio de técnico, cheio de tudo, e agora aí, ó, vamos ver o que você vai fazer com essa informação. Né? E às vezes isso acaba meio que dando uma arrefecida nos ânimos de quem quer apresentar ou de quem está com o tema na mão e pensa em fazer algum tipo de proposição. Né? É a mesma coisa com os atores. Então, os atores, eles consideram muito importante, pelo que a gente apurou, participar dessas audiências, porque é o momento que eles podem ir lá e construir a sua argumentação sobre determinado tema. E a gente tem clientes, inclusive, que uma das funcionalidades do Siga Lei é você seta termos e palavras e expressões que você quer que ele te avise quando alguma coisa de novo é apresentada. E a gente tem clientes que colocam nomes concorrentes para ficar monitorando a audiência pública, para ver se algum concorrente vai ser chamado e ele não. E a partir desse momento ele lá no parlamentar fala, oi, e aí? Só ele vai para a audiência pública, eu não, por quê? Então, a audiência pública, a gente tem notado que é um instrumento bem importante, principalmente nessa parte de construção, né, da argumentação. Porque, na verdade, assim, o que a gente percebe? Esse gráfico não está aqui, mas existe aqui uma ponderação num gráfico que a gente chama de esforço por maturidade do tema. Né? E o que a gente percebe? As pessoas que trabalham junto com os tomadores de decisão, né, com os legisladores, eles mais ou menos têm esse gráfico na cabeça, que é assim, o esforço é baixo para mudar uma agenda, mas a maturação é baixa quando ela ainda está no campo das redes sociais, ela está no campo da mídia. Né? Isso ela vai ter uma gradação que ela vai aumentando o esforço para alteração daquilo, mas também a maturidade e a potencialidade daquilo de fato se tornar uma regulação, conforme ela vai caminhando. Então a gente observa assim, audiências públicas e redes sociais e mídia, aí isso caminha para o legislativo, né, que tem um grau de maturação, de possibilidade maior, mas o esforço para mudar é um pouco maior, executivo e judiciário. No judiciário, está dado, já foi, mas também o esforço para você mudar isso é uma coisa muito maior do que, por exemplo, uma criação de agenda ou de demanda na esfera de redes sociais ou de notícias. Né? Então, isso não é formal, mas a gente observa que vários usuários meio que tem isso na cabeça com relação ao esforço que ele tem que fazer e aonde que ele vai ter que fazer o esforço, com relação ao quanto isso está maduro dentro de uma potencial regulação futura. Esse aqui foi um dos primeiros exercícios que a gente fez quando a gente trouxe discurso para dentro do Siga Lei. Então o Siga Lei hoje captura discurso a nível federal. E o trabalho e o teste que a gente fez foi sobre discursos no plenário da Câmara com relação ao trabalho escravo. E ali o pico em 2012 tem a aprovação daquele documento da OIT, né, no Brasil, para trabalho decente. Então, e aqui tem uma lei, a 10.603, eu não vou lembrar o nome,
o número. Mas é uma lei que redefine e rediscute algumas práticas relacionadas ao trabalho análogo ao escravo. Então são dois movimentos que a gente viu que o Congresso reagiu com relação a falas, e aí de novo, é esse primeiro passo, né? É essa criação da demanda e esse posicionamento que você faz dentro de determinado tema. Aqui também sobre trabalho escravo, além da quantidade, automaticamente a gente consegue buscar quais são os principais partidos e os principais deputados, né? Isso aqui inclusive gerou uma nota de alguns deputados quando a gente divulgou isso, voltando com agradecimentos por estarem relacionados e que realmente é uma bandeira deles. Então meio que deu uma validada na informação, porque isso é uma coisa também que gera um pouco de insegurança da nossa parte, assim, que tá bom, eu cruzei o dado, né? A gente tem uma metodologia por trás, mas existe a percepção das pessoas, né? E às vezes tem desse tipo de coisa, fala, não, imagina, não é isso. Fala, não, mas aqui, ó, a gente fez aqui, tem um método, a gente cruzou o dado aqui. Não, mas não é. Então assim, tem sempre esse embate entre a percepção das pessoas e o que de fato é. Então quando a gente tinha mais disso, de mandar essas provocações por e-mail, e isso gerava aí elogios, mas também críticas com relação à percepção das pessoas sobre essas informações. A gente fez também foi os primeiros testes. Essa foi uma parte que a gente queria desenvolver muito, mas nós paramos, que é a parte de redes, que o buraco é bem mais embaixo, né, professor? E foram alguns exercícios que nós fizemos. A gente chegou a colocar isso no Sigalei e gerou uma confusão tremenda. Nós tiramos. Porque a interpretação... A rede, assim, eu acho que quanto mais colorida e quanto mais densa ela é, mais você fica tentado a tirar conclusões que elas não estão dizendo. Então a gente tirou, falou, não, deixa isso quieto. Vamos ver se a gente consegue de alguma outra maneira colocar essa informação para o usuário. Mas aqui foi um exercício que a gente fez com relação a relatorias, que bom, o tamanho da bola é o volume, né, de relatorias, e de quem essas pessoas mais relatam proposições, né? Para a gente começar a entender aí qual que era, se havia possibilidade da gente traçar algum tipo de relação entre os parlamentares baseado em relatorias na Câmara, né? Um outro exercício um pouco maior que nós fizemos, e esse aqui foi o que deu uma confusão razoável, que a gente colocou essa rede aqui no Sigalei, sem avisar ninguém. Isso assim, gerou uma confusão tremenda. Porque isso aqui que é? É comportamento de voto em plenário, ponto. As pessoas ligavam e falavam assim, mas como assim? Porque essas bolinhas aqui, elas eram interativas. Então você clicava nela, você via quem eram... Ela ficava em destaque qual era a rede daquela pessoa especificamente. As pessoas ligavam e falavam assim, mas como assim fulano influencia fulano? Eu falei, não, ninguém falou em influência aqui. Está falando em comportamento. E aí gerou uma confusão tremenda, o deputado ligou, foi um rolo. E o cliente ligando, falando, não, mas não é isso, ele não influencia fulano. E a gente falou, não, mas ninguém está falando de influência, a gente está falando de comportamento de voto. Aqui, na verdade, são duas cores, aqui fica melhor de ver, né? Bom, que aí a cor, se é governo ou oposição, e aí a proximidade quanto mais vota similar. E a gente fez um exercício em abril de 2016, pré-impeachment, logo depois do impeachment, para ver como é que estava a Câmara em relação ao comportamento de voto em plenário. Então vocês veem ali, estava bastante gente nesse centrão aqui, né? Alguns grupos, bom, estavam lá, que a gente já mais ou menos sabia, mas tinha essa meiuca aqui que partidariamente são classificados como, na época, governo, né, que a gente colocou em vermelho, mas as similaridades estavam votando muito, muito próximo a algumas pessoas da oposição. Isso aqui logo pós-impeachment, né, ficou assim. E esse aqui em maio de 2017. Então aí virou dois grupos mesmo. E as pessoas perguntam assim, as reformas vão passar? Eu falei, há uma possibilidade. Há uma possibilidade de passar. Eu não sei se vai passar, mas há uma possibilidade. E aí esse foi o exercício. Aí a gente... É isso. A gente não avançou mais nisso. Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar.
E eu acho que essa é uma das coisas que a gente poderia discutir aqui internamente com vocês. É como melhorar essas informações, porque essas informações a gente tem, tá lá. Mas esse foi um exercício para entender como foi se organizando o processo um pouquinho pré-impeachment e depois do impeachment. Bom, um pouco sobre o mercado de relações governamentais. Aí eu trouxe um slide para a gente conversar, inclusive de uma pesquisa que o professor participou, que é o perfil dos profissionais de relações governamentais. E assim, o que a gente percebe é que existe aí, como eu disse no começo, um mercado e possibilidades para quem está na área de ciência política, sociologia. Antropólogo eu confesso que não vi, mas sociólogo e cientista político sim. Para atuar na área de relações governamentais, que é uma área que basicamente vai trabalhar com aquilo que, bom, todo mundo aqui viu, né, estudos legislativos, mas uma parte de vocês vê isso de uma maneira constante. E o que eu vejo é que existem muitas possibilidades da gente, enquanto cientista político, trabalhar nessa área, e a gente está deixando muita oportunidade na mesa, porque essa oportunidade ela é ocupada por normalmente alguém do direito, nada contra as pessoas do direito, mas aí sendo classista sim. Enquanto cientista político eu acho que tem vaga, tem beira, né? Como eu disse, eu não conhecia muito a área há 4 anos atrás. Hoje vejo que temos total capacidade de trabalhar nessa área. Cada vez mais profissionais que entendem de dados são demandados por principalmente grandes instituições. Nós temos aí multinacionais que têm departamentos que trabalham com dados legislativos especificamente para fazer estratégia. E aí eu não estou falando só nível Brasil não, estou falando nível América Latina, nível global. Gerenciamento, advocacy, criação de agenda, tem muita coisa para fazer nessa área. E na verdade aqui a minha fala é mais uma provocação para vocês procurarem me acionarem se quiserem conhecer mais da área, que tem bastante campo, né? A atuação basicamente é empresa privada e consultoria, mas o que a gente percebe é que as ONGs estão cada vez mais se profissionalizando também nesse sentido, né? ONGs grandes hoje já têm times de relações governamentais muito competentes e as ONGs pequenas têm chegado, né? Então a gente tem aí, bom, vou poder dizer também, que o terceiro setor ele tem entendido cada vez mais que o jogo é esse e você tem 2 opções. Você tem a opção de não fazer nada e aguentar o impacto e se virar quando o impacto vier, ou de fato pensar uma estratégia e disputar o recurso, né? Inclusive numa conversa uma vez com um deputado, ele falou assim, pô, eu não entendo o terceiro setor. Eles têm o reconhecimento social da causa, eles conseguem chamar a atenção da mídia, só que a hora que a gente para olhar, não vem ninguém até a gente e fala assim, ó, a minha demanda é essa. Eles param ali. E aí, pô, e agora? O que eu faço? Tá bom, eles protestaram, eles criaram uma agenda em mídia, mas não vieram trazer demanda, né? Uma estratégia, de fato, de execução para aquela política pública ser implementada, né? Então, isso me chamou muita atenção e tem existido aí uma alteração nessa percepção de que, de fato, a estratégia do terceiro setor, ela conta com algumas ferramentas que, por exemplo, a iniciativa privada não tem, né? Mas é preciso chegar até o fim dessa estratégia, que é ir lá depois e colocar para os parlamentares a sua agenda para fazer com que isso aconteça, né? Então, eu acho que é uma área que tem crescido, tem para todas as possibilidades, e é mais mesmo para colocar essa outra possibilidade para vocês de pensarem trabalhar nessa área, que é uma área que traz bastante desafio. Então, normalmente a pessoa trabalha com legislativo, executivo e às vezes judiciário,
E você consegue aí pensar de uma maneira macro muito interessante, pensar projetos, pensar agendas. E eu acho que isso é uma coisa legal, principalmente pra gente que vê isso muito na teoria, estuda isso. Eu acho que essa é uma possibilidade de pôr em prática tudo isso e fazer diferença e fazer com que as coisas caminhem de uma maneira melhor. Que é isso um pouco que a gente aqui tenta também, nas nossas falas, é chamar a atenção das pessoas novas que vêm para olharem essa área. Não deixar na mão de quem está por tanto tempo. Tem espaço, é possível ir lá e hackear esse sistema dessa maneira. Trazer ideias novas, trazer metodologia, trazer rigor acadêmico para a área. E isso vai ajudar muito na profissionalização da área e evitar com que, por exemplo, chegam dúvidas lá no Sigalei de coisas do tipo o que significa pronto para pauta. E a gente está falando de pessoas que potencialmente trabalham na área. Mas isso realmente é uma falta de maturidade, de experiência, de expertise. Então, acredito eu que existe um mercado importante para nós aqui enquanto cientistas políticos e sociólogos. Bom, é isso. Esses são os meus contatos. O professor Manuel também tem os meus contatos. Quem quiser mandar e-mail, me ligar para a gente conversar mais. O Sigalei tem um blog, que não é um blog de jabá, é um blog que traz profissionais da área, inclusive o Felipe já deu uma entrevista lá no nosso blog, que a gente traz profissionais da área para discutir relações governamentais de uma maneira ampla. Então acessem, tem bastante material lá. E qualquer dúvida, vocês me avisem que estou à disposição. Obrigado, gente. Então vamos lá, bom dia a todos. É sempre um prazer compartilhar conhecimento em ambientes diferentes. A Faculdade de Direito está lá encastelada, lá na João Pinheiro, em outros lugares, nem do campus participa, né? Apesar da história ser bonita, do surgimento da faculdade lá, às vezes falta o diálogo. E até em alguns debates que eu participo com o pessoal da ciência política, falam assim: você é do direito? Ih, que chato! Direito? O pessoal lá é muito chato. Mas eu tenho o privilégio de ter uma orientadora que é muito cabeça aberta, sempre está buscando a transdisciplinaridade, a pesquisa conjunta. Então quero agradecer o convite do professor Manuel. E o tema, fala um pouquinho do porquê que eu estou aqui. O tema da minha pesquisa no doutorado, lá na Faculdade de Direito, é justamente o uso de dados abertos, legislativos, para fins de lobby, para fins de incidência ou de advocacy, cada um pode chamar, tem esse problema da nomenclatura, né? E sobre isso eu vou falar um pouquinho também, antes da gente... Eu acho que uma das coisas que dificulta a própria disseminação de conhecimento e o diálogo entre as diversas áreas é a própria questão da nomenclatura. Então a gente tem aqui figuras lendárias, tipo a Writzer, que estuda participação popular, participação social, e se fala participação, incidência, relações governamentais, advocacy e várias pessoas falando em locais diferentes. Relações institucionais. E no final, quero crer, todo mundo está pensando em como influenciar o Estado, o poder público. E cada um com estratégias diferentes, mas o que importa é o objetivo, pelo menos para mim, pelo que eu entendo. Então a gente tem diversos olhares e lá no direito, o meu projeto eu protocolei em 2017, lá em 2017, né? Porque para termos de tecnologia E eu protocolei ele pensando, olha o título, como que chamava? Física legislativa. Eu entrei naquela da previsibilidade, vamos prever o comportamento do parlamentar,
e uso de inteligência artificial para prever comportamentos e tal. E com a maturidade, com a pesquisa, eu fui vendo que o buraco é um pouco mais embaixo. E eu imagino que o próprio Sigalei, por estar nesse mercado, e aí eu quero até ouvir de você, Ivan, porque eu vi um colega da área da área do direito, das tecnologias para isso, e lá eles tratam muito com mineração de dados sobre jurisprudência. Então, tem gente que já está há mais tempo no mercado, como vocês, eu acompanho o Sigalei desde o início. No início realmente eu vi e falei assim, peraí, mas está igual ao sistema de push, isso aqui não vale. E desinstalei o aplicativo. Depois eu vi que vocês evoluíram muito. E a gente vê um problema, e eu vi um colega que já está há muito tempo nessa área de tecnologia, de mineração de dados, na área do direito, dizendo que alguns aventureiros no mercado agora estão entrando justamente com os discursos. Olha, eu consigo prever a decisão do juiz. E esse cara que fala isso, ele tem que convencer só o cliente dele. E aí o cara vai lá, compra a ferramenta, e a ferramenta acaba não funcionando, e aí gera todo aquele enfim, os problemas que a gente sabe. Como você não preveu isso? O meu prejuízo é de tantos milhões agora. E agora? E aí fica aquela coisa. Então eu queria ouvir de você um pouquinho sobre como é essa questão da previsibilidade, do modismo, né, com as palavras-chave, Big Data, inteligência artificial e tudo mais, e como que vocês têm lidado com isso, e tenho certeza de forma mais responsável que esses outros. Bom, essa questão é uma questão que a gente observa, e aí, como tudo, né, você começa na área e aí vem um monte de concorrente também. E de diversos lugares e maneiras e discursos. E, de fato, está muito na moda falar assim, vou usar a inteligência artificial. E aí a primeira pergunta que a gente faz é, tá bom, mas você vai usar pra quê isso aí? O que você quer responder usando a inteligência artificial? Mas não tem uma hipótese bem recortada para tentar entender do dado o que ele quer com aquilo. Né? E uma das coisas que todo mundo fala é a questão da previsibilidade. Teve uma startup nos Estados Unidos que conseguiu um aporte de alguns milhões para fazer previsibilidade e não está conseguindo entregar. Porque no fim do dia, você fazer uma previsão de uma coisa que a última milha do relacionamento governamental, do lobby, do advocacy, ele é pessoal. Então a última milha, o algoritmo sempre vai estar na sua maior potencialidade de erro. E aí, qual que é uma falsa sensação de segurança que a gente vê, assim, que o algoritmo ele acerta bastante. Ele acerta bastante quando ele diz que vai arquivar. Por quê? Porque 97% quase das proposições arquivam. Então, dá relevante. O problema, foi o que você falou, são esses 3% aí, que eu falei assim, vai arquivar, e não arquiva, e já era. E aí é uma porrada. Né? Então eu acho que o próprio dado, ele é ainda muito ruim para ser submetido a esse tipo de técnica. É lógico, eu acho que existe sim a possibilidade, por exemplo, é um exercício que a gente está fazendo lá no Sigalei, inclusive com a dissertação do Danilo, que fez em ciência de dados, que é quais são as variáveis que podem impactar positivamente ou negativamente a aprovação de um projeto de lei dentro de uma série histórica. No caso dele, pegou desde a redemocratização. Isso ok. Né? Que aí eu vou falar assim, olha, das variáveis que impactam, esse projeto tem essa e essa. Legal? Agora, você toma essa decisão. Agora, esse tipo de previsibilidade que muitas instituições vendem aí, tipo, não, ele tem 80% de chance de ser aprovado. A gente está falando de um dado tão ruim que na base do Sigalei, se você entrar e digitar XX, tem um monte de proposição que foi apresentada, está tramitando, que a pessoa não mudou o modelo da proposição. Tá lá XXX, assim, colocou só o texto embaixo e deixou lá.
Então é esse tipo de informação que a gente tem que lidar ainda. Né? Proposição com aprovação com data futura. Então lá você tem lá na base do Sigalei como ele organiza por data, aí ele organiza certinho. Então lá, projeto aprovado em 2 de agosto de 3015. Como é que você põe num modelo um negócio desse? Ele arrebenta o seu modelo, e não é uma proposição. Né? Então, eu acho que ainda a gente tem... É um pedágio que a gente paga e às vezes o cliente liga e fala assim, mas por que você não faz isso? Putz, seria sensacional. Mas eu ainda tenho um pedágio para pagar, que é a qualidade do dado. Né? E aí vem uma outra coisa que às vezes me perguntam, mas você vê as casas legislativas como concorrente do Sigalei? Não. Inclusive, se as casas oferecessem dados bons como a Assembleia de Minas oferece, por exemplo, eu estaria fazendo outra coisa. Entendeu? Eu estaria fazendo cruzamento, eu estaria fazendo uma coisa mais sofisticada. Mas eu ainda tenho que pagar esse pedágio de organizar a minha base de informação, que ela é horrível, na maioria dos casos. Pegando um gancho, você foi justamente onde o meu ponto de preocupação no que diz respeito até o próprio ordenamento jurídico nosso. Hoje, a gente tem um sistema legal de acesso à informação que foi pensado para o analógico. Então, a gente está lá atrás, a gente está com uma interpretação do que é publicidade a partir de publicação em jornal, em diário oficial. E aí vem a importância do dado aberto. Não sei se todos são familiarizados, imagino que sim. Do que é um dado suficientemente aberto e do direito a esse dado aberto. Eu entendo e pretendo argumentar a favor disso na minha tese, de que o direito ao dado aberto, ele é um direito fundamental. E por que ele é um direito fundamental? Porque hoje não se entende publicidade como se entendia antigamente. Então, se você tem um direito à publicidade apenas em papel, apenas em jornal, de grandes circulações, a verdade é que isso você está alimentando a falácia de que todo mundo acorda de manhã cedo, abre o jornal oficial e fala, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E isso, esse mandamento de que ninguém pode se excusar do cumprimento da lei por não conhecê-la, isso é algo que inventaram porque não tinha jeito, não tinha tecnologia, não tinha possibilidade. Então eles falaram, não, então vamos falar que é obrigação de todo mundo ler, se informar no diário oficial. Hoje isso não se sustenta mais. Hoje a gente tem tecnologia para que a máquina opere como extensão dos olhos humanos para compreender o legislativo, o que o Estado está fazendo. E a gente vê que, infelizmente, parece, e você pode relatar a experiência de você sobre isso, parece que quando o Estado, a instituição abre o dado, coloca ele numa API, coloca ele em formato aberto, de forma bom consumida, é como se eles estivessem fazendo um favor. Nossa, eles são bonzinhos, eles são bacanas. Quando, na verdade, eles estão cumprindo a obrigação deles de se fazer entendidos. A gente vê as notícias lá nos Estados Unidos das startups desse segmento e as manchetes são assim: essa startup está fazendo o impossível, tornar o governo entendível. Veja, entender o governo é algo impossível no Estado Democrático de Direito. Então eu queria perguntar, eu vi que vocês fazem o backup, né? Vocês coletam os dados e já salvam. Como a gente não tem uma lei, a gente não tem o direito ao dado, e até no próprio site da Assembleia de Minas, não sei se eles mudaram, mas há pouco tempo eu estive lá e eles falaram assim, eu estou disponibilizando o dado aqui em formato aberto, mas a qualquer momento eu posso não disponibilizar ou parar de atualizar. Então veja tamanha situação de insegurança para quem já fornece o dado. Quanto mais uma Alerj ou uma Câmara Municipal de Manga, etc. Então eu queria só ouvir de você sobre que tipo de desafio você vê do ponto de vista da legislação para dar segurança jurídica para o seu negócio.
Uma coisa que a gente aprendeu desde o começo que é estar disponível é muito diferente de ser de fácil entendimento, inclusive para quem é desenvolvedor. Então essa foi a primeira coisa que a gente viu. Falou, o dado está disponível? Tá. Aí você olhava lá e falou, mas o dado está muito mal estruturado, né? Mas ele está lá. Então assim, eles se cercam disso, falam, mas está aí a informação. Essa instabilidade, ela é tamanha que fez com que a gente dentro do Cigaleia desenvolvesse um monitoramento do monitoramento. Então nós temos um robô que monitora a nossa extração de dados. Porque, exato, a qualquer momento isso pode se fechar. E aí nós temos planos de contenção baseado em níveis de complexidade que vai desde, isso a gente consegue resolver rapidamente, até avisar o cliente e falar assim, olha lá que eles mudaram tudo e nós vamos precisar refazer. Então ele tem aqui dentro do Cigaleia tem planos de contenção com estratégias para saber como a informação está sendo monitorada. Pra você ter ideia, tem casa que disponibiliza pedaço de informação em um banco, pedaço em outro. Aí você tem que extrair dos dois, ver o que é informação repetida e o que não é, casar essa informação e aí trazer para dentro do banco, né? E outras casas ainda porque qual que é o procedimento? Toda casa que a gente vai extrair, a gente entra em contato com a casa, avisa, fala, a gente vai extrair os dados, quais são os protocolos que vocês seguem para a gente se adequar. Mas ainda tem casa que acha ruim. E aí eles colocam CAPTCHA, eles colocam essas coisas para dificultar. Mas aí dá para fazer, né? Mas é isso, é um degrau a mais que você tem que subir. E assim, a gente tem uma relação muito boa com as casas que gostam da gente. Assim. Os nossos desenvolvedores são incentivados a ligar, se for preciso trocar informação sobre melhoria de código, eles estão liberados para fazer isso, porque de fato, a gente não vê as casas como concorrentes. Se as casas conseguissem oferecer a informação que a gente oferece hoje, dessa primeira camada do Cigaleia, e isso fosse gratuito, para a gente seria ótimo. Porque eu conseguiria pegar o meu time de desenvolvimento e fazer outra coisa, entendeu? Aí sim fazer coisas para uso, digamos, profissional, né? Mas sim, existe aí uma dificuldade, no que eles conseguem dificultar, eles dificultam. Bacana. Como estamos de tempo, hein? Só para porque o debate é importante. Acho que ele pode abrir para eu vou fazer só mais uma pergunta. Legal. E aí eu vou abrir para vocês. Porque a gente devia até meio-dia, 15, tem uma hora para o debate. Beleza. No mundo do lobby, a gente ouve muito que às vezes é mais importante não tomar um gol do que fazer o gol. Então, a gente tem essa situação de que a gente tem muitas organizações trabalhando para manter o status quo, ao invés de criar uma agenda nova. Eu queria ouvir de você se você tem noção dos seus clientes, a maioria deles estão preocupados em não tomar gol ou de fazer gol. Porque do ponto de vista de não tomar gol, é um monitoramento, apareceu a palavra lá, e aí estão falando sobre um assunto de interesse e beleza. Eu vejo potencial, e imagino que os utilizam também, para fazer o gol. Ou seja, eu tenho uma proposição aqui para o meu setor, mas eu não sei qual é o parlamentar que eu tenho que procurar para ser o meu campeão. Então eu vou lá na base de dados do Cigaleia para descobrir que o deputado X é o que mais apresenta proposições nessa área. Então assim, do ponto de vista tecnológico eu vejo que existe campo para os dois. E há uma crítica de alguns setores, mas não no sentido de contra a tecnologia jamais, mas de como que às vezes esse tipo de tecnologia que a gente tem hoje, cada vez de mineração de dados, contribui para que os poderosos fiquem mais poderosos ainda, ao invés de empoderar os menos poderosos, do ponto de vista dessa questão do gol, de não tomar e de fazer. Então eu queria ouvir de você qual que é a sua percepção sobre isso e se você tem alguma noção sobre como que seus clientes estão trabalhando. Tá. Bom, a maioria dos nossos clientes não quer tomar gol, mas a gente percebe que cada vez mais
eles vão amadurecendo com relação aos processos e eles começam a entender que com a utilização de tecnologia você consegue ficar livre para também pensar a agenda positiva, digamos assim, de ir lá e propor algo, né? Mas a maioria deles, quando chega falando assim, olha, isso aqui é um pandemônio, é um monte de proposição que pode me impactar, eu preciso organizar e saber minimamente qual é o risco que eu vou tomar, né? E a partir daí eles vão construindo um amadurecimento para começar a pensar maneiras de fazer gol, né? Mas a maioria é tomar gol. Com relação a essa questão da mineração, na verdade eu acho que a mineração ela vem para baratear o acesso, né? Então a gente está falando aí de consultorias que cobram 20, 30 mil para ferramentas que cobram 2, né, por mês. Então eu acho que na verdade ela vem para democratizar o acesso à informação daquelas instituições que minimamente entendem que precisa ser feito, né? Então, uma parte dos nossos clientes mostra isso. São instituições pequenas, que faziam manualmente, que tinham lá a famosa planilha no Excel para atualizar a proposição e hoje consegue automatizar a rotina e fazer render um time de 2 pessoas. Estou falando aí de uma rotina média de 4 horas e uma redução, mais ou menos, segundo algumas medições que nós fizemos com o cliente, uma redução de 75% do tempo para fazer 4 atividades. Atualização de tramitação, criação de agenda, então o que seu vai ser votado e onde vai estar, criação de perfil de parlamentar e busca por novas proposições que podem impactar. Então, nessas 4 atividades, uma redução média de 75% do tempo. Ou seja, times pequenos também podem agora pensar maneiras de, primeiro, não tomar gol e depois, conforme o amadurecimento do processo interno, maneiras de fazer gol também. Bacana. Antes de abrir para as perguntas, eu vou falar só um pouquinho e fazer um convite para você sobre o Lobby para Todos. O Lobby para Todos é uma organização da sociedade civil. A gente ainda não é formal do ponto de vista da papelada, da burocracia, porque tudo isso a gente sabe como funciona no Brasil. Mas a gente tem juntado um grupo bacana de voluntários, inclusive o professor Manuel, que vai nos brindar com uma palestra no primeiro workshop de Lobby Cidadão. É uma iniciativa pioneira que a gente está lançando primeiro aqui em BH e vamos expandir para o país todo. Dia 21 de setembro vai ser aqui em BH. Quero convidar todos vocês, entrem lá nas redes sociais do Lobby para Todos, @Lobby para Todos, está no LinkedIn, Facebook, tudo. E lá o nosso objetivo é aproximar cidadãos e lideranças do mundo do lobby e mostrar a caixa de ferramentas, desmistificar o lobby como algo que só ator privado, ou pior, que corruptos, que lobby tráfico de influência, que lobby é corrupção, ou que lobby é só do mal, essa dicotomia entre lobby do mal, maniqueísmo do mal, lobby do bem. Mostrar que o lobby pode ser usado a favor das causas e dos interesses que todos nós temos, cada um tem. Então fica o convite e para conhecer o Lobby para Todos nas redes, podem conversar comigo também, e para participar dessa oficina. Vocês são craques no assunto, certamente, mas pode ser uma experiência de troca muito boa. Muito obrigado mais uma vez e está aberto para pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, eu ia fazer a pergunta que o Felipe fez sobre previsibilidade, aí eu vou reformular ela um pouco. Ela é sempre o tema, qualquer coisa que envolve tecnologia, a gente vai para aí e tenta descobrir o quanto que isso dá para poder prever ou não. Mas, sem pensar somente em previsibilidade, o quanto que vocês têm discutido de incorporar na plataforma, até no final você citou um pouco aí da questão do perfil dos parlamentares. Aí eu queria ver o quanto vocês estão pensando nisso, ouvir mais, né? Também uma pergunta, mais um estímulo para ouvir mais com relação a isso. Então, assim, ok, eu mapeei determinado deputado, eu vi que o deputado lá, Fábio, que apareceu ali constantemente, ele vota de determinada forma, mas quanto eu avanço também em conseguir mais informações, sei lá, sobre como ele está atuando na rede social em relação ao tema, ou dado de survey, e ele já respondeu, vocês estão pensando em ações nesses níveis.
para poder ter mais essa, não a previsibilidade, mas o caráter, sei lá, psicológico de cada deputado, ou de caráter de atuação dele. Eu não estou prevendo, mas assim, no geral esse cara comporta-se desse jeito. Isso também seria uma nova frente que poderia empregar muito cientista político. A gente tem discutido muito isso. Também uma das razões da gente estar aqui conversando com o professor Manuel é pensar essas outras possibilidades. No começo a gente tentou dar murro em ponta de faca e falar assim, nós vamos resolver tudo via tecnologia. Deu nada. Então a gente entendeu que a gente vai precisar, não sei se para sempre, mas durante ainda um longo período, de um tratamento mais, não digo qualitativo, mas de inteligência humana em cima daquela informação, para de fato sim você conseguir gerar essas coisas. Mas está no nosso radar redes sociais, está no nosso radar surveys, está no nosso radar entrevista com profundidade com alguns parlamentares, e a partir daí, aí sim, colocar num algoritmo de rede e espalhar isso para a rede. Existem sim essas possibilidades, mas a gente viu que ainda vai precisar desse tratamento mais humano para a informação, para que de fato a gente não vai avançar em previsibilidade, mas sim dar alguns insights, digamos assim, sobre o comportamento desses parlamentares, que no fim do dia, quando você ainda tabula eles assim, você consegue tirar assim, algum extrato não de previsibilidade, mas de um comportamento que você consegue mais ou menos saber que ele está indo por aquele caminho ou não, né? E uma outra coisa também nesse sentido que eu acho que enriquece o dado, que a gente não tem, são dados de comissão. Porque ali é onde o jogo acontece da maneira clara, né? Então, assim, e os dados de comissão para extrair, eles não são tão bons. Quer dizer, eles são bem piores do que dados, por exemplo, de plenário, né? Então, sim, tem essas variáveis que a gente não atacou, mas que a gente pretende atacar para tentar refinar melhor esses insights que a gente oferece. Só não falei no início, parabéns pelo trabalho. Eu fui direto para a pergunta, mas muito legal, isso é estimulante isso. Aquele desdobramento da questão do Felipe, em termos de como que vocês incorporam esse ambiente institucional e partidário, né? Eu fiquei muito feliz pelos dados que você mostrou, corrobora bastante várias teorias que nós trabalhamos em termos de comportamento legislativo, né? Então, como que esse ambiente institucional ele é incorporado, né? Quando você fala dada a comissão, o papel da relatoria, qual a possibilidade de, em termos de machine learning, né, de você utilizar esse tipo de informação para melhorar a sua estimação, melhorar a mensuração? Esse eu acho que é um dos grandes calcanhares do dado, porque ele é frio. Então, assim, esse ambiente institucional, eu não sei muito como a gente vai trazer isso para deixar esse dado, digamos, mais quente um pouco, né? Então, a solução que a gente vê hoje é, de fato, aproximando o humano da máquina e a máquina oferecendo a informação, pegando o dado, transformando ela em informação, né? Mas essa informação, o refinamento dela, ele ainda não, a gente não consegue captar alguns pontos que são muito importantes, mas que de fato eles não estão no sistema, digamos assim, né? Então eu acho que isso é um desafio pra gente. Assim, voto separado, manifestações. Exato. Então assim, por que esse voto vai ser apresentado no voto separado? Mas por que esse voto separado foi apresentado? Eu acho que essa é uma pergunta importante que a máquina não consegue responder. Isso. Né? Porque às vezes o voto em separado já é o fim. Apresentou o voto em separado, mas tem aí uma construção de uma argumentação antes que não está no sistema, né? E é muito difícil captar. Só para provocar, né, ajudar a provocar a questão da máquina, que é muito, muito desafiadora. Começa logo pela votação e como as comissões reportam a votação dos parlamentares naquela comissão. Cada um faz um jeito, né? Votaram favoráveis os deputados X, Y, Z e contrários os deputados.
A e B. A outra ata de reunião diz assim: todos votaram favoráveis à exceção dos deputados B e C. Isso vai numa ata escrita em PDF. Levantar, por exemplo, começar a estimar como votam os membros das comissões é um problema. É completamente diferente, por exemplo, de você olhar como votam os deputados no plenário. E ainda tem uma outro complicador aí, que esse aí também é compartilhado pelo plenário, que nem todas as votações são nominais. Né? E aí você não sabe. A maioria não. E aí você não sabe exatamente como individualmente o parlamentar se manifestou. Esse é um problema para a gente resolver. Esse é um problema para a gente resolver. A minha experiência também apresenta um segundo problema, Magna, que eu acho que é para a gente conhecer de fato, né, o processo legislativo e quem sabe começar a fazer boas inferências sobre influência. 80%, 70%, 80% dos textos não mudam, eles são aprovados ou rejeitados ali no pacote. Sobre esses dados aí na comissão é fácil você saber. O problema é quando muda. Mudou em que direção? Um dado que eu encontrei na Comissão de Desenvolvimento de Indústria e Comércio: 97% dos relatores que apresentaram relatórios que mudavam o texto foram acompanhados pela comissão. Aí você disse assim: foi o relator que convenceu a comissão ou ele sentou com todo mundo antes e construiu o texto coletivo? A gente não sabe isso. Né? Ou o parecer só foi para ser votado depois que está tudo acertado. Se foi votado depois que está tudo acertado, foi acertado aonde? Isso eu não sei. Né? Então essas são perguntas assim. Se a gente quiser realmente rastrear, conhecer o processo, entender, por exemplo, né, quem ganhou o quê e por quê, né? Voltando ao bom e velho Lácio, né? Quem ganhou política é quem ganhou o quê, quando e como, né? A gente precisa saber disso, né, Magna? Essa é uma pergunta assim, altamente relevante. Bom, eu concordo com o Ivan. Assim, eu acho que a tecnologia ajuda muito, mas durante algum tempo, né, durante um bom tempo, talvez a gente nem consiga superar definitivamente esse problema. A boa e velha interpretação, né, a boa e velha inteligência humana vai continuar fornecendo insights e hipóteses interessantes sobre isso. E assim, são vários mecanismos que dificultam ainda mais a rastreabilidade. Você pensar, vai a pensar, aí apensa, aí depois no final desapensa e aprova. Pronto, tomou a bola nas costas porque não acompanhei o projeto principal. Então são vários mecanismos que você vai ficando emenda. A gente tem um cliente que trabalhava num setor específico, ele não acompanhou uma proposição porque não fazia sentido para ele, proibia a comercialização de um tipo de material. E depois foi emendado que, além daquele tipo de material que estava proibido, proibiu o material que ele defendia. Mas ele não estava sabendo daquilo lá porque ele não estava acompanhando. Então, assim, esse tipo de coisa. Então, por que foi apresentada essa emenda? Vai ser apresentada uma emenda? Essa é a pergunta que eu sempre fico me fazendo. Falo, bom, tá, vai ter uma emenda. Como é que começa essa conversa? Onde que começa? Onde é que se formula essa agenda, né? Para resultar numa emenda. E eu acho que isso é só análise humana em cima de algumas variáveis ainda que pode furar, né? Porque ou você está na cabeça do parlamentar, ou ainda assim, você mesmo com a análise humana, você corre o risco de dar um furo em algum lugar. Quer perguntar? Os dois ali.
O primeiro movimento que a gente faz nesse sentido é lançar até o final do ano o monitoramento do Diário Oficial. Vai ser o primeiro movimento, a gente está ainda apanhando um pouco, menos, estamos no fim da batalha, mas o fluxo de consumo dessa informação é um pouco diferente do fluxo de consumo da informação legislativa, porque já está dado. Né? Dificilmente você vai conseguir pensar uma estratégia de alteração de conteúdo em cima de uma publicação de Diário Oficial. Então a gente está remodelando isso, mas a ideia é que até o final do ano tenha um monitoramento de Diário Oficial, cortando por instituição, cortando por objeto, cortando por data, isso até... Né, Fred? Até o final do ano isso sai. Tá aqui o compromisso. Se não acabar, só um comentário, em termos de opacidade, né, o executivo, o monitoramento do executivo é muito mais. E o executivo tem a função colegislativa, né? Isso. E veja que interessante. Eu, como cidadão, tenho interesse na questão da transparência. Eu fui buscar as razões do veto na medida provisória da Lei de Proteção de Dados, que preservava dados de requerentes de acesso à informação. Isso foi vetado. E aí, na mensagem de veto, o presidente fala: ouvida a CGU, ouvida o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles me recomendaram o veto. Você não tem antecedentes igual você tem o parecer das comissões, etc. E aí eu fui, abri um pedido de acesso à informação para obter as razões do veto. E qual não foi a minha surpresa? Eles falaram que os dados são sigilosos, porque o dado é protegido por sigilo de advogado, que o advogado geral da União está ali agindo como uma espécie de advogado do presidente, e que por causa disso, então você veja, claro que tem informações que a gente não sabe, que são as reais razões que levaram a tomar de uma decisão. Por exemplo, o parecer da comissão, da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo. Às vezes a medida é inconstitucional, mas dá um parecer aqui para colocar que ela é constitucional. Mas no executivo a gente não tem nem isso. A tramitação do Sigov é sigilosa. Já implorei, já pedi de jeito. Eles, nós te damos algumas estatísticas. Eu me nego por e-mail, telefone. Não, professora, não sei se precisa. Oficialmente ele não pode dar. Seria um substituto equivalente. Então daí é importante a gente repensar a própria ideia de publicidade. Como que, do ponto de vista do cidadão, de alguém interessado numa matéria, não poder conhecer as razões. Cadê a teoria dos motivos determinantes? Cadê a motivação do ato administrativo? E tudo isso que a gente aprende, mas que na prática a gente acaba não. Só nesse campo também, Felipe, eu queria ouvir um comentário seu, porque a sua orientadora, Fabiana de Menezes, que é uma mulher dedicada à transparência e à legística há anos, né, professora lá do departamento de Direito, certa vez ela estava verificando, eu não sei se já foi publicado, que aí fica a pergunta para o pessoal do Cigale, para o Ivan, que existe uma enorme atividade legislativa do Poder Executivo, estou falando de decreto para baixo, que não passa pelo processo legislativo, que é de discricionariedade do Poder Executivo, e ela, certa vez a gente conversando, ela me disse: Manuel, você não tem ideia do que é acompanhar o que a Comissão de o que o Ministério da Agricultura produz em termos de regulamentação, que afeta a vida de todo mundo, todo dia, e que é feito assim, no gabinete, pela burocracia, a partir de uma discricionalidade que a lei dá para esse órgão. Tem como monitorar isso aí? Tem. E aí, depois de Diário Oficial, nós vamos entrar em agência reguladora. E aí a agência reguladora a gente está chamando tudo, inclusive ministérios, porque exatamente a gente entende o ministério que eles regulam. Então, dentro desse pacote de agência reguladora está também ministérios. E aí são duas coisas interessantes, aí um pouco complementando você, Felipe. Essa questão de ouviu-se a CGU e decidiu-se que os profissionais, às vezes eles tomam essas bolas nas costas e falam: pô, mas como é que conversou lá? Eu não tô sabendo. Como é que eles fazem para mitigar um pouco isso? Eles acompanham as agendas dos ministérios.
e da CGU e de tudo. Então assim, entrou na agenda, então tá, então alguém tá falando isso aí, então vamos ficar esperto que pode vir alguma coisa, né? Mas assim, não é o ideal, mas é uma maneira que eles tentam para mitigar um pouco essa possibilidade de aparecer um susto desse aí, foi conversado, mas tá, quando foi, quem foi, o que vocês falaram lá que eu não tô sabendo e eu acompanho essa matéria, né? E daí a importância do tema que Manuel é referência da própria regulamentação do lobby. Eu não vejo uma regulamentação do lobby minimamente eficaz sem produção de dados e em formato aberto. Acho que isso é uma questão que tem que se colocar. A gente começou a discutir, já era para ter saído em maio, né? O ministro prometeu que ia publicar um decreto que antes foi anunciado como regulamentação do lobby, mas aí acabaram confessando que não é bem uma regulamentação do lobby, que é a divulgação de publicidade de agenda, que já é obrigatória por lei, não é feito. Então eu quero saber o que vai ter ali de sanção, o que vai ter ali de compromisso para que a lei que já existe passe a ser aplicada. Mas a questão é essa, como monitorar a agenda. E a gente teria a tarde inteira para conversar sobre isso, mas essa reunião pode ter ocorrido num estádio de futebol, no camarote. Essa reunião pode ter acontecido no restaurante. Então assim, o desafio é muito grande. Por mais que a gente tenha algum tipo de monitoramento da agenda, que já é algo que a gente deveria ter e não tem, a gente tem todos esses outros espaços em que decisões são tomadas em camarotes, em resorts, em locais que não tem máquina que vai captar informação. Mais alguém? Não? Eu tenho uma provocação, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Uma boa parte dos problemas que você colocou, Ivan, diz respeito não só à coleta, mas ao tratamento, né, especialmente a interpretação dos dados, a gente enfrenta aqui, na academia. Né? Talvez eu possa dar o exemplo da tese do Denis. Começasse com quantas assembleias, Denis? Eu sou ambicioso, comecei com tudo. Né? Com tudo. Terminou com quantas? 10. Então a gente enfrenta o mesmo problema em termos de processamento de dados, de grande quantidade. Como é que a gente faz para juntar esforços nesse sentido? Porque vai ter o mesmo problema. Por que a gente não se junta para enfrentar esse problema? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar coletivamente. Eu acho que isso é essencial. E até por uma tradição nossa lá do Cigalei, que todo mundo lá, dos fundadores, eu fiz o doutorado, o Fred o mestrado e o Domingos o mestrado. A gente acha que a resposta vai estar na academia. A gente tende a achar isso. A gente está achando que está com você. Porque é exatamente isso. A gente, às vezes quando eu vou conversar, vou para o mundo acadêmico conversar, a gente nota que de fato existe essa dificuldade. E eu acho sim que juntar esforços nesse sentido, porque time de engenharia de software trabalhando com hipóteses bem formuladas pela ciência política tende a dar bons resultados, né? Mas a gente tem identificado aí alguns gargalos que eu acho que o rigor acadêmico, não é que a gente não tem o rigor, mas o rigor que se emprega na academia, eu acho que vai poder ajudar a gente muito a pensar como a gente vai resolver esses problemas. Que de fato são gargalos que não vão ser facilmente resolvidos. Porque se fosse facilmente resolvido, isso já estava feito. Então eu acho que é essencial
essa aproximação entre quem trabalha com dados legislativos, executivos, dados políticos e academia. Eu estou convencido disso. Por isso que uma das missões do Fred aí desse ano tinha sido fazer uma aproximação com vocês, para a gente conseguir pensar como a gente vai, eu não sei se resolver, mas pelo menos um pouco de alívio para essa angústia que é extrair as informações. Então, complementando um pouco a questão das assembleias, a gente tem cliente que liga e fala assim, por que você não extrai a assembleia X? Porque não tem informação. Tem um PDF uma vez por semana, ou uma imagem de todos os projetos de lei que foram apresentados na semana. Como é que eu extraio isso automaticamente? Não, vai lá e acessa. É mais fácil, sei lá, uma vez por semana acessar do que eu ficar extraindo essa informação, usando uma tecnologia absurda de transformar a imagem em texto. E não dá, sabe? Faz lá, vai lá e acessa. Então ainda a informação e ela é picada, né? Então, tem hora que apresenta, tem hora que não. Os nossos amigos do Rio de Janeiro têm uma dificuldade aí na organização dos dados. Eles são bem difíceis, os dados lá são bem difíceis, assim. Então a informação vem picada, às vezes ela obedece um fluxo e depois de um tempo não obedece mais. Então eu acho que esse é um super desafio, assim, que eu acho que a gente vai ter que resolver em conjunto. Sim. Melhorando a estimativa foram 15, foram 15, mas o legislativo dia tá bom. O negócio no executivo estadual. Estou terminando um artigo agora com Fátima e a gente iniciou com 3 casos, porque é o que ela tinha teoricamente orientava a pesquisa dela. Aí quando a gente recebeu o parecer da revista pedindo aumentar 2 casos, eu disse, não, já que a gente vai aumentar 2 casos e a gente tem um tempo para revisar o artigo, vou solicitar todos os governos. Tá. Só me responderam Minas, que eu já e a metodologia que eu utilizei bateu com os dados que eu me dava, e o Rio Grande do Sul. Ou seja, mais resposta. De 27 considerando no Distrito Federal. Para explorar um pouco mais essa parte técnica, você falou que parte desses já usam Natural Language para poder classificar e tudo, e foi isso que eu entendi, né? Eu acho que tem uma parte que já está usando. Ela é bem superficial, mas sim, caminhamos nesse... Então, bem nessa linha. Então, até onde vocês usam, eu queria ver o quão eficiente tem sido esses mecanismos de Natural Language, mas pensando assim numa escala de 0 a 10, em que 0 eu não preciso da mão humana e 10 eu preciso da mão humana para poder corrigir a classificação, para determinado termo que vocês usaram, que seja uma classificação mais ampla, bem geral, qualquer coisa, enquanto o mecanismo tem funcionado. Assim, tem muita base em inglês, né? Em português a gente sofre um pouco. Mas, assim, por exemplo, aquela classificação de temas lá, cara, já faz tempo, então a gente tende a esquecer o tanto de força que a gente fez. Mas foi muita força, assim, humana, para conseguir ensinar o algoritmo. Então vai, 8. Foi um esforço grande de humano, assim, E aí o que na verdade ele faz é só replicar aquele modelo que a gente fez, né? E isso é uma das coisas também que a gente vai pôr à prova aqui, depois mais pra frente, abrir essa classificação e ver se aquilo lá faz sentido do jeito que a gente pensou, porque isso, na época era um cientista político e um administrador público. Então mais pessoas pensando esse tipo de classificação, porque ainda, apesar de ele ser visualmente interessante, tem um esforço humano atrás ainda meio grande, assim. Nesse sentido, processamento de linguagem natural, só curiosidade, né? Se você já tem contato com a biblioteca do Silas Gonzaga, que é o LexPT, que ele fez toda uma biblioteca para a área de pesquisa dele, é processamento de linguagem natural, e ele tem um esforço tanto para estudar literatura, através do processamento de linguagem natural, quanto para outras técnicas, como análise, outras coisas. Acho que não me recordo desse nome lá nas discussões quando a gente for falar sobre isso. Mas interessante, vamos pegar essa referência aí pra ver. Mas não me recordo. Deixa eu só retomar a pergunta que foi para você, que o Manuel fez, mas vou dar o meu palpite. Eu acho que a gente está aqui no ambiente de estudo de como ajudar os profissionais de lobby, né, e quem quer participar,
E a gente tem uma demanda que é justamente específica, o interesse de ter dados. E como que essas pessoas conseguem o que elas querem? Fazendo lobby. Então eu acho que a academia tem que aprender a fazer lobby. É verdade. Publicar artigo na Qualizar não vai mudar a política pública, penso eu. Claro que pode ajudar, etc. Mas a gente tem um caso, um case, que é o próprio Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde que setores da academia, cientistas se organizaram e passaram uma emenda à Constituição. Então, academia tem que juntar com o empreendedor e, enfim, formar a coalizão para criar essa agenda, usar o Siga Lei para mapear quem são os parlamentares mais afetos ao tema, por exemplo, e começar a lutar pela agenda, pelo caminho que é o caminho certo, né? Porque são eles que têm a chave do cofre onde estão as informações que a gente precisa. Eu fico muito satisfeito de ver essas discussões sendo feitas em âmbito municipal. Assim. É interessante não ter que ir para São Paulo, para o Brasília, para ter acesso a essas discussões, essas ferramentas. Eu vejo que o lobby é muito tratado assim, em São Paulo e em Brasília, e pouco em Minas, em Belo Horizonte. Sim. Cadastrações, inclusive esse é um movimento que a gente tem na nossa essência, porque nós ficamos em São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Inclusive tem um movimento chamado Neocaipiras, que é do interior do Brasil, de empresas que desenvolvem tecnologias que não querem ir para grandes centros. Então eu acho que essa é uma coisa que pra gente é muito importante, assim, tentar ao máximo tirar dos grandes centros esses debates. A gente produz webinars, então uma vez por mês a gente chama alguém para falar sobre algum tema. Já participei. Desse mês vai ser sobre mulheres na área de relações governamentais. Nós estamos pensando no próximo trazer algum lobista de fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília para falar como é o trabalho de relações governamentais em outros estados. Assim. Então é exatamente reconhecer essa importância de disseminar esse debate para além dos grandes centros, que já tem lá o debate, ele está acontecendo. Né? Se você for lá, a grande maioria desses cientistas políticos aqui que trabalham, se você for ver, é USP ou UNB. Então, tá, e aí? E o restante? Tem um monte de gente discutindo um monte de coisa interessante que pode contribuir com a área em outros centros. Então, essa também o nosso escritório fica em São Carlos, a gente agora está expandindo para São Paulo, mas o escritório principal vai continuar em São Carlos. Então, para a gente também é muito bom quando a gente recebe convites para ir falar fora também desse eixo para fomentar essa discussão. Eu ia ficar calada, mas aí estou falando sobre que interessa muito que eu resolvi falar. Meu nome é Natasha, eu sou da UFPA, de passagem, e eu estudo as comissões do Senado, mas pelo ponto de vista das senadoras, das mulheres. E lá em Belém, que é onde eu moro, eu faço através da OAB a representação por advocacy, na agenda de mulheres. E lá a gente vê muita dificuldade das mulheres, por exemplo, ocuparem determinadas comissões e criarem agenda e tudo mais. Então a gente meio que fez um mapeamento, claro que não com toda essa sofisticação, mas assim, como dava, né, metodologicamente. E aí eu queria tirar uma dúvida contigo sobre... Eu sei que você não está trabalhando ainda com dados de comissões, mas de alguma forma, por exemplo, eu sou uma parlamentar, eu chego com você e quero saber como é que está o mapeamento sobre a agenda de mulheres na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, por exemplo. Você consegue, através desse sistema, me indicar quais seriam, por exemplo, as comissões onde aquela temática ela teria uma abertura maior para se discutir aquele tema, ou não tem esse espaço especificamente dentro dessas discussões? Assim, como eu disse, a gente consegue... A comissão pra gente ainda é meio uma caixa preta, assim. Você consegue buscar por tema dentro do Siga Lei, mas por proposições. Você consegue entender
sei, do tema de mulheres ou temas correlatos, o que está sendo discutido, apresentado ou discutido ou sendo proferido em discursos. Mas especificamente esse recorte por comissão, não. A gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido de ter esse recorte mais refinado. Mas vamos tentar, vamos chegar. Um pouquinho a gente chega. Mais perguntas? Eu não consegui esse dado para uma comissão, então eu tive que solicitar pelo portal da Câmara dos Deputados e demorou um pouco para eles me retornarem. Quando enviaram, mandaram uma planilha que alguns dados ainda estavam faltando, eu tive que trabalhar manualmente para tentar padronizar esses dados. E a pergunta que eu queria fazer é se vocês têm vocês trabalham só com os dados que estão disponíveis lá ou já teve algum caso? Vocês tiveram que solicitar para a Câmara de Deputados, para o Senado, e se demorou, como é que acontece isso? Que eu possa garantir que esses dados tenham minimamente completos em relação à proposição no tema que eu quero discutir. Tá. Só posso fazer uma complementação? Porque eu acho que você pode responder junto. Para mim, quando você fala, né, que os dados de comissão não está incorporado, vocês fazem o tracking a partir da mesa diretora. O presidente despachou para as comissões e aí esse tracking não vai incorporando essas informações do fluxo? Sim, ele incorpora, mas eu não consigo ainda fazer o recorte da comissão. Entendeu? Estou fazendo uma busca específica dentro de uma comissão. Eu consigo saber que ela está sendo encaminhada para essas comissões, em qual está, para qual vai, quem é o atual relator, o parecer e todas essas coisas. Mas quando você vai para fazer o corte em comissão, como votou, fica difícil ainda. Né? Mas sim, o tracking baseado na proposição, tudo que gera uma movimentação legislativa, a gente consegue capturar. Né? Mas ainda quando você vai fazer o recorte por comissão, ele ainda não tá tão bom. A gente já teve que pedir informação via lei de acesso à informação, que realmente demora. Né? Mas a Câmara e o Senado é um pouco diferente do resto das casas, porque na Câmara e no Senado a gente não faz raspagem, né? A gente não é o robozinho lá lendo o site, a gente acessa direto o banco de dados dele. Então, as condições que às vezes a gente pede é mais com relação ao próprio banco, não é com relação à informação quebrada em site, no caso de Câmara e Senado. Né? Isso nos dá uma flexibilidade maior para conseguir trabalhar essa informação. Então, a gente criou um parâmetro de um checklist de quais são as informações mínimas que cada extração precisa ter. E se alguma coisa dali quebra, aí esse sistema nosso interno ele alerta o desenvolvedor e fala, ó, esse dado aqui que é essencial quebrou. Então isso precisa ser visto. Então isso pode ser um erro da extração nossa, mas também pode ser alguma informação faltante. Aí ele entra em contato. Né? E por conta da gente acionar diretamente o banco e ter uma atualização rápida, né? As informações legislativas a nível federal a gente atualiza a cada 1 hora. Já teve casos, que não são tão constantes assim, mas já teve casos da gente avisar de uma tramitação antes que o próprio push da Câmara.
Porque calhou de ser o final da nossa extração e a informação ser inserida. Então, às vezes o cliente liga e fala, mas que extração aqui? Que tramitação que é essa aqui? Fala, não, pera. Às vezes vai chegar. Mas essa é uma facilidade que a gente não tem nas casas estaduais. Nas casas estaduais é raspagem mesmo, aí você ensina mesmo onde tem que estar a informação e vez ou outra tem um abençoado que vai lá e muda a maneira como a informação é disposta e aí quebra e aí você precisa refazer. Ou não é disposta, né? Eu já peguei muito dado de comissão, você tem a distribuição formal das vagas de comissão por partido, depois você pega as atas, está lá, escrito manualmente. Não, esse partido trocou com esse partido, essa vaga foi trocada, assim, está lá a imagem com essa informação. Quando a gente começou a fazer... Não sei se hoje já está, mas isso foi coisa de, sei lá, 4 anos atrás, você tinha informação. Quando a gente foi fazer a primeira análise se era possível trazer votação de comissão, aí nós fomos buscar material, aí uma das comissões, o resultado da votação era aqueles quadradinhos de 5, assim. Um sim, aí tinha lá os quadradinhos preenchidos. E aí, o que eu faço com isso aqui agora? Eu não faço nada, né? Vieram, era uma imagem de a votação que o presidente foi anotando no quadradinho, assim. Aí o resultado é ferrou. Então não me ajuda, né? Não tem o que fazer com essa informação. Quando você fala que você pega direto do banco de dados, você está tendo um acesso exclusivo ao banco ou à API? API. Porque assim, na API, por exemplo, você não tem acesso a dados biográficos. Boa parte de dados biográficos que estão no site não estão na API. Tem então, informações que não... Aí a gente faz um mix, né? As informações que faltam são relevantes para o SIGA-Lei, aí a gente vai buscar em outras fontes. Mas aí é na API. Só uma curiosidade da ferramenta, a gente consegue ver o perfil do parlamentar? Por exemplo, vou ter uma reunião com um deputado, quero saber qual comissão que ele participa, quais os projetos que estão relatando. Sim. Informações do parlamentar. A biografia que a gente extrai ou dos próprios sites ou do Wikipedia, que isso é uma coisa que a gente quer melhorar, ter uma biografia um pouco mais robusta. Cargos em comissão, cargos em frentes, cargos em liderança. No caso da Câmara, eu calculo o alinhamento dele com o partido com o governo baseado em votação em plenário. Senado fica muito ruim o dado, porque a maioria dos votos vem no agregado. Quantidade de proposições apresentadas, quantidade de proposições aprovadas, e a gente consome uma informação do Google de um trend topics do nome desse parlamentar por data. Além disso, você tem todas as votações em plenário, que ele votou sim, que ele votou não, que ele não votou, dados de TSE, base eleitoral, principais doadores, e produção legislativa, que você consegue cortar quais são os principais temas que ele apresenta a proposição, quais são os principais temas que ele discursa e quais são os principais temas que ele é relator. Tem uma sugestão, não sei se vocês já pensaram nisso, porque no governo federal, os dados sobre emendas parlamentares, eles têm o dado de quem foi o autor e o destino. E a gente sabe a relevância da emenda para o cara ser da base ou não, por exemplo. Vocês já pensaram nisso, coletar esse tipo de dado? Até dia 20 de setembro a emenda está no SIGA-Lei. O próximo passo que a gente vai entregar antes do Diário Oficial. São as emendas. Pedidos de informação ao executivo, do Ministério, vocês também... Eu não sei se a gente tem na base. Tem muita coisa que a gente tem na base e não disponibiliza. Via requerimento. Requerimento a gente extrai. Eu não sei se... Você me falou que tem um requerimento de audiência pública, mas há requerimentos específicos, né, como pedido de informação, que é um mecanismo de accountability que os parlamentares usam sobre o executivo. É mesmo, Magna. Boa sacada. Quem fez um trabalho legal, sobre pedido de informação foi o Vitor Araújo, exatamente. Muito legal, ele analisou a rede, né, dos parlamentares que fazem pedido de informação para acompanhar o executivo. Isso eu não lembro se a gente está. O pedido de informação é uma importante prerrogativa do parlamentar. E não só. Tem muito de pressão por agenda. Essa informação é para induzir o executivo a propor determinadas
alternativa, né? Determinadas propostas. Mas sobre o pedido de informação, teve até uma decisão do Tribunal de Justiça aqui, no que diz respeito aos vereadores. O vereador, muitas vezes, ele usa o requerimento para pedir informação. E aí, às vezes, o presidente da comissão indefere o requerimento, ou o presidente, cada regimento interno trata da forma que, se esse requerimento vai ser aprovado ou não, para que essa informação seja solicitada. E o parlamentar, ele é cidadão, ele pode fazer isso via lei de acesso à informação. Então, às vezes, se ele quer realmente a informação, porque às vezes, como você colocou, na verdade ele nem quer muito, ou sabe que aquela informação nem vai... É uma sinalização, é uma questão para colocar o debate. Mas do ponto de vista de obter a informação, ele pode fazer via lei de acesso à informação, e aí é um tipo de tramitação que cada órgão vai ter um tipo, um mecanismo, alguns têm um ECIC e tal, e aí já é uma tramitação mais fechada, que você não consegue puxar o dado. Então, mas isso tem consequências, por exemplo. Um pedido de informação de um parlamentar pode ter consequências, inclusive no que diz negado, pode ter consequências, inclusive de crime de responsabilidade. Muda tudo. Sim. Se o secretário, se o ministro nega essa informação, tem sanções que o cidadão não pode imprimir a eles. E isso muda tudo. Eu não sei que decisão é essa. A gente podia discutir sobre isso. Porque aí o tribunal decidiu que o parlamentar tem direito e a informação deveria ser fornecida. Mas a base jurídica para se conceder, para determinar o fornecimento da informação, foi a lei de acesso à informação. E não nenhuma prerrogativa do parlamentar constitucional ou regimental. Mas então, essa confusão é problemática. Porque assim, é mais fácil enrolar um cidadão do que um deputado. Porque, por exemplo, você está numa CPI. Mas a CPI já é diferente. Você faz requerimento de informação. Já é outro. É negada a informação. O parlamentar da CPI vai lá por via de ler essas informações. Não, aí não. Porque no caso da CPI ela tem poderes especiais de investigação e aí não pode ser negado. Mas do ponto de vista, eu quero saber quantos quebra-molas, ou porquê, ou se foi feita uma obra tal, no dia tal. E aí aquele requerimento morre lá no próprio legislativo. Eu estou falando isso porque parlamentar não sabe disso, por incrível que pareça. Eu atendi, o caso aconteceu esse mês. A parlamentar queria saber quanto de patrocínio a Caixa Econômica Federal deu para os clubes de futebol, para colocar a Caixa. E ela fez esse pedido via Ministério Público. E aí o Ministério Público arquivou. E aí tentou aprovar um requerimento lá, via Assembleia, pedindo essa informação, que é do governo federal. Aí eu falei assim, aqui, entra no ECIC e pede. Eu fui pedir a informação. Então, a gente tem que entender se a informação, ele quer realmente aquela informação, ou se é para, eu vou pedir uma informação do governo federal aqui na Assembleia Legislativa, quando na verdade o objetivo não é obter informação. E sim colocar o tema na agenda, pressionar. Isso é um importante indicador de para onde determinados parlamentares estão olhando. Isso é importante para quem faz, por exemplo, Bom, eu acho que chegamos no horário, né? Bacana demais. Quero agradecer a presença de todos, do Manuel, do Ivan, e que rendam mais diálogos, mais parcerias futuras. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.